Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de número 51, tá? Mas antes, aqueles recados importantes aqui para vocês. Sigam comigo aqui, olha só. A atividade obrigatória no Classroom. Preciso que vocês acessem o link da atividade obrigatória, realize, envie a atividade e, consequentemente, você já garante a tua presença, ok? Outra coisa importante, o uso do mural. É a tua sala de aula, pessoal. Portanto, ali você coloca as suas dúvidas, o que quer que você queira perguntar para o teu professor, ok? E as trilhas pedagógicas. Então, o pessoal que pega as trilhas, o pessoal que faz as atividades pela televisão, sempre entrar em contato com a escola para você poder devolver as atividades para que seus professores possam corrigir e também dar as suas presenças, ok? Então, vamos lá. O que nós conversamos na aula passada? Na aula passada, nós falamos sobre arte, né? E nós começamos a conversar um pouco sobre phrasal verbs, assunto que muitas outras aulas, não só aqui na segunda série, mas principalmente na terceira série, vai aparecer bastante para vocês, tá ok? E hoje, o título da nossa aula é Study Skills, então habilidades de estudo, este é o significado, e nós vamos fazer uma discussão justamente em cima desse tema, tá ok? Então é isso que a gente vai conversar na nossa aula de hoje. Então vamos começar aqui com o nosso warm-up, o nosso aquecimento, onde eu tenho aqui para vocês 3 perguntas diferentes para que respondam de forma pessoal. São elas. Number 1. Have you developed any study skills? Você já desenvolveu alguma habilidade de estudo? Yes or no? Uma resposta sim ou não. Lembrando que aqui é uma pergunta feita com o presente perfeito, então você responde com o presente perfeito, beleza? Number 2. Do you organize your time to study? Por um acaso você organiza o seu tempo para estudar? Yes or no? Aqui é uma pergunta feita com um presente simples, o auxiliar do, ok? E number 3. A número 3 eu tenho aqui 2 opções para que você escolha. When I have a test, quando eu tenho uma prova. Primeira opção, I study only in the day before. The day before, o dia anterior, ou seja, você estuda somente no dia anterior. E a letra B, I study some days before. Eu estudo alguns dias antes. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam marcar a resposta e responder também a número 1 e número 2 e já volto para a gente continuar. Vamos ver aqui as possibilidades de respostas, tá ok? Então vejam lá. Number 1. Have you developed any study skills? Yes, I have. No, I haven't.
Então a resposta curta seria desse jeito que está aqui. Se fosse para você dar uma resposta completa, o que eu sempre aconselho fazer, basta você repetir o resto da frase. Yes, I have developed any study skills. E na negativa a mesma coisa, seria só você repetir o resto da frase. Perdão. Na afirmativa, yes, I have developed some. Ok? Então, na afirmativa, você troca o N pelo some. S-O-M-E. Ok? Na negativa, não. Number 2. Do you organize your time to study? Yes, I do or no, I don't. Sim ou não, de forma curta. Se fosse uma resposta comprida, na afirmativa era só tirar o do e repetir o resto da frase, e na negativa era só repetir mantendo o don't. E aqui a número 3 era pessoal, tanto que não vai aparecer nada, né? When I have a test, quando você tem uma prova, se você estuda no dia anterior ou dias antes, que seria a letra B. Então fica a teu critério aí, ok? Beleza. O nosso before reading é o seguinte: fill in with. Aqui eu tenho, pessoal, 8 situações que dizem respeito a Study Skills Basics. Habilidades básicas para organizar o teu estudo, né? O que você poderia fazer para melhorar a questão do seu estudo. Então eu tenho aqui 8 passos que você poderia seguir e você precisa preencher 4 deles aqui que eu botei as lacunas. Então você vai preencher com as palavras help, breaks, schedule and time. Não vou dar a tradução aqui justamente para não dar resposta pronta para vocês, para desafiar. E se for o caso de você olhar no dicionário rapidinho aí, tudo bem, mas tenta aí naquelas estratégias de leitura, buscando os cognatos, buscando aquilo que faz mais sentido, né? E tenta então colocar as palavras nos lugares certos. Vou dar um tempinho e já volto para conferir. Vamos corrigir o nosso exercício então, olha só. Number one, manage your time. Manage your time, organize o seu tempo, ok? Number 2, take breaks. Faça algumas pausas, né? Tipo, não sair estudando direto. Number 3, exercise, né? Fazer exercícios. Number 4, sleep. Dormir também, então aquela coisa da pessoa passar a noite virada estudando não é uma boa estratégia. Prioritize, então é priorizar. Peraí, então eu tenho um teste de matemática, então eu vou priorizar, é de inglês. Então você buscar as prioridades para o teste que você vai fazer. Number 6, clear your schedule. Então, organize também a tua agenda. Então, tipo assim, se você tem vários compromissos, então organize esses compromissos para que você tenha tempo para estudar. Number 7, ask for help. Peça por ajuda se preciso for. And number 8,
relax, ok? Então, 8 passos que podem ajudar, e simples, né? Que podem ajudar vocês na hora de organizar o seu hábito de estudos, beleza? Vamos para o nosso reading. Então, eu tenho uma professora aqui, tá? E ela dá um pontapé inicial na nossa leitura. Ela diz assim, olha... An above average student is the one who seeks to make the most of what the school has to offer, who constantly improves his knowledge and always seeks to broaden his horizons. Então ela fala assim, né? Um aluno acima da média é aquele que busca aproveitar o máximo aquilo que a escola tem a oferecer. Quem constantemente melhora o seu conhecimento e sempre busca expandir os seus horizontes. Sendo assim, vamos ver o que o nosso texto tem para nos falar. Acompanhe a leitura. During the class, strive to actively participate in the subject. Take advantage of opportunities in class to ask questions and discuss with your colleagues. You will learn much more if you express your opinion and also if you listen to the opinion of others. This attitude will deepen your knowledge, demonstrate to the teacher and the class that you are interested, and improve your understanding of content. Em português, durante as aulas, busque participar ativamente do assunto. Se aproveite das oportunidades em sala de aula para fazer perguntas e discutir com os seus colegas. Você aprenderá muito mais se expressar a sua opinião e se também você escutar a opinião dos outros. Esta atitude vai aprofundar o seu conhecimento. Demonstrar ao seu professor e aos seus colegas que você está interessado em melhorar o seu entendimento nos assuntos. Então, basicamente, né, gente, você buscar uma participação mais ativa, mais efetiva na sala de aula, ok? Então, agora, vamos para o nosso Reading for Detailed Comprehension, onde eu vou ter aqui 2 perguntas sobre esse pedaço do texto, tá ok? Então, a primeira diz assim: What should you do during the class? O que você deveria fazer durante a aula? Nós já sabemos as respostas em língua portuguesa justamente porque eu fiz a tradução aqui. Mas o objetivo é que você dê a resposta em inglês, buscando no texto. Galera, é essa prática que a gente tem feito em todas as nossas aulas. E a número 2, number 2. Is it important to express only your opinions? De acordo com o texto, é importante expressar somente a tua opinião? Aqui seria uma resposta de yes ou no, que você dê pelo menos uma resposta curta, né? Lembrando que é muito cultural no inglês, você pelo menos yes, I do, yes, it is, não parar somente no yes, ok? Então eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder essas 2 daí e já volto para a gente continuar.
Bora corrigir então? What should you do during the class? A número 1 perguntou o que você deveria fazer durante a aula. I should actively participate in the subject. Que eu deveria participar ativamente dos assuntos, né? Da matéria. And number 2, is it important to express only your opinions? É importante você expressar somente a sua opinião? No. Ó, não sei como é que você colocou aí, mas a maneira como eu coloquei mais completa, dá uma olhada aqui, ó. No. Also listen to the opinion of others. Não. Também escutar a opinião dos outros. Se você colocou aqui, por exemplo, no, it isn't, dando uma resposta do que foi perguntado somente sem falar o que deveria fazer, tudo bem, não tem problema. É porque aqui eu neguei que não é para você dar somente a tua opinião e expliquei o que mais precisaria ser feito, ok? Então, outras possibilidades caberiam aqui. Agora, o número 3 e o número 4, pessoal, que é sobre esse outro pedaço aqui, é mais uma questão de vocabulário, tá ok? Então, olha só, number 3. Deepen. Line 1 may be replaced by. Essa daqui, se pelo contexto você não conseguir chegar à resposta correta, você pode ir até o dicionário. Eu quero que você pegue o sinônimo de deepen. Por qual dessas duas alternativas aqui, increase ou decrease, você poderia substituir? E a número 4. The verb demonstrate, line 1, may be replaced by. O verbo demonstrate, que aparece aqui na linha número 1, ele pode ser substituído por qual dessas duas opções aqui? O verbo show ou o verbo create? Primeiramente, tenta pegar pelo contexto. Se ainda assim você ficar na dúvida, vá até um dicionário, não tem problema, ok? Façam aí. Já volto para conferir. Vamos conferir então o nosso exercício de vocabulário aqui, olha só. Nesse contexto, quando ele fala "This attitude will deepen your knowledge", que esta atitude aprofundará o seu conhecimento. Nós poderíamos então substituir pela palavra increase, que seria aumentar, aumentar o teu conhecimento. Decrease é justamente o contrário. Decrease seria regredir, diminuir, ok? Então, letra A. E a número 4, eu tinha pedido para que você marcasse a opção que poderia, então, substituir o verbo demonstrate. Quando ele fala aqui, ó, demonstrate to the teacher and the class, demonstrar para o professor e para a classe, então a gente poderia substituir pelo verbo show, que significa mostrar, demonstrar, mostrar para o teu professor. Create seria o verbo criar, não caberia no contexto aqui, ok? Então vamos seguir, vamos para o nosso quiz, tá? E no nosso quiz aqui eu tenho um pequeno texto
beleza? E daí, nesse primeiro momento, pessoal, eu não vou fazer a leitura. Vai ficar por conta e risco de vocês, de ler o texto, tá bom? E ler as alternativas e marcar as respostas corretas sem a minha interrupção nesse primeiro momento. Vou deixar para que vocês pratiquem. Vou dar um tempinho e já volto para a gente conversar. Bora conferir aqui então, olha só. O nosso texto diz assim: Learning how to study better helps avoid panic and frustration the next time a big test is coming up. After all, you are more likely to do well and be less stressed before a test when you have had time to properly review and practice the material. Então ele fala aqui sobre estudar para um teste, né? Ele diz assim, né? Que aprender como estudar melhor ajuda a evitar o pânico e a frustração na próxima vez que um grande teste estiver chegando. Apesar de tudo, você está mais propício a ter menos estresse antes de um teste se você se preparou, se você revisou o conteúdo anteriormente, ok? Se você praticou o material anteriormente. Number 1. What does learning how to study do? O que aprender a estudar melhor faz? Letra A. It helps creating panic and frustration. Ajuda a criar o pânico e a frustração? Ou a letra B? It prevents panic and frustration. Previne o pânico e a frustração. Sem sombra de dúvida, é a letra B, que é o que ele fala. Te ajuda a evitar, avoid, evitar o pânico e a frustração. Então, prevent, prevenir, ok? Quando você se organiza para estudar melhor. Lembra que na última aula a gente falou sobre phrasal verb? Eu tenho aqui justamente uma questão sobre phrasal verb. Qual seria o phrasal verb do verbo review? Put up with or brush upon? A resposta correta seria a letra B. Brush upon significa revisar. Put up with significa tolerar. Lembra das regras lá que a gente conversou sobre phrasal verbs? Ok? Então a resposta certa aqui seria justamente a letra B. Tá bom, pessoal? Resumão da nossa aula de hoje, o que nós conversamos? Nós falamos sobre habilidades de estudos. O que você pode fazer para melhorar a sua performance, ok? Então, tela azul aqui, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Todo esse material estará disponível para vocês na plataforma, tá ok? Assistam de novo, tirem as suas dúvidas. Bye bye and see you next class.